irmãos abrissem a palavra de Deus lá no livro de Hebreus. Hebreus. É o livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Fecha os teus olhos, né? Vamos ler aqui em Hebreus. Já achou aí? Hebreus, capítulo de número 11. Amém? Aí você acha aí. Hebreus, capítulo de número 11. E você vai fechar os teus olhos para nós pedir Deus a direção dessa palavra para a nossa vida. Amém? Né? Tá? Vamos pedir a direção de Deus para essa palavra para a nossa vida. Hebreus, capítulo de número 11. Deus vai falar no seu coração hoje. Hebreus 11, versículo de número 6. Dom de Deus fala conosco assim, amada igreja. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pode se sentar no teu lugar. Digo de louvor ao Senhor nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã, amada igreja, que é uma exigência de Deus para o seu povo, para aqueles que vêm até Ele, é a fé. Quer dizer que, dentre todos os dons que o Espírito de Deus traz para o seu povo e concede para o seu povo, a fé é um desses dons, porque é uma exigência de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que a Bíblia fala para mim e para você que nos últimos dias muitos se apostatarão da sua fé, muitos cairão da fé. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão fora da igreja, e o intuito do diabo é matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio. E um dos intuitos principais dele é afastar a pessoa da fé, é descrençar a pessoa, é esmorecer a pessoa, é enfraquecer a pessoa. E veja você que ele tem conseguido esse intuito por aí afora, até dentro da igreja ou das igrejas. Porque não é fácil conquistar as coisas de Deus, irmãs de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado pela violência. Violência através da fé, através da perseverança, através da confiança, através da esperança em Deus. Então eu tenho cá comigo que a fé, ela simboliza fidelidade a Deus. Quer dizer que eu só posso ter fé e ser fiel a Deus se eu estiver ligado com o Senhor, na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, você quer agradar a Deus, você tem que começar aceitando Jesus como seu Salvador, para que Ele possa anotar seu nome no livro da vida. Mas também um outro passo para você conquistar o coração de Deus é através da fé. E é justamente em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo no mundo, irmã Elizabeth, Catiane, é que Deus vai provar a nossa fé. Deus vai provar a minha fé e Deus vai provar a sua fé. Porque Deus não vai me provar em tempos fáceis. Deus não vai provar a mim no tempo das vacas gordas. Deus vai provar a mim e provar você, quem quer que seja que Ele quer provar, nos tempos das vacas magras.
Porque no tempo das vacas gordas é muito fácil, está fartura, está farturento, o celeiro está cheio, o banco está, a conta bancária está gorda, eu tenho saúde para dar e vender, eu estou feliz, estou rindo para paredes, eu estou como passarinhos verdes, né? Como que eu visse passarinhos verdes, aleluia, Jesus. Então é fácil ser provado nessa época, é fácil ser provado nessa etapa da minha vida. Então Deus, Ele sempre provou o seu povo por caminhos mais longos, mais difíceis. Veja você que quando Deus tirou o seu povo do Egito, através de Moisés, Ele poderia ter trilhado o seu povo por um caminho mais fácil, irmã Fátima. Mas Deus, lá dentro do seu coração, Ele tinha um propósito de conduzir o seu povo pelo caminho do Egito, do deserto, afora, para poder ver quem era quem ali naquele lugar. E veja você, Deus permitiu faltar o de comer para eles. E quando faltou de comer, eles começaram a murmurar contra Deus, começaram a espremer Moisés contra a parede, começaram a blasfemar contra Deus, a servir outros deuses pelo deserto. Aí Deus chega e derrama o maná para que eles comessem. E veja você que Deus deu uma ordem para Moisés: diga ao povo para que eles peguem só o necessário para comer naquele dia. Não façam, não pegam mais. E aquele povo se desesperou, não é divina? Eles foram, se desesperaram e começaram a encher as panelas, encher os sacos, encher sacolas, tudo que mais tinha de vasilhame ali, de maná e mais maná. E aquilo desagradou o coração de Deus, porque eles davam uma demonstração de que eles não estavam confiando no Deus que estava diante deles. De noite com a coluna de fogo, ou Deus se revelando através de uma coluna de fogo, e de tarde através de uma nuvem para tapar a eles do sol escaldante. E veja você que Deus, Ele ficou chateado com aquela situação, porque o povo dele não acreditou que Deus pudesse estar no dia seguinte da vida deles. Eles acreditavam que Deus era o pastor da vida deles e nada poderia faltar a eles, mas na hora que eles viram a coisa feia, a coisa preta, eles resolveram encher a capanga. No tempo que eu era criança, adolescente, brincando por aí, em Goiânia, a gente costumava dizer que fulano encheu a capanga de Iambu. Só lembra desse ditado, irmã Maria? Então eles foram encher a capanga não de Iambu, mas de manás. Você está entendendo? Falta de confiança em Deus. E assim aconteceu. E veja você, e foi também na hora que lhes faltou água por permissão de Deus. Deus tinha um lugar guardado a água. Deus tinha guardado a água dentro de uma rocha. Só Deus sabia que estava ali. Mas Deus esperou a hora para poder dar água ou dar o de beber para o seu povo. Deus é um Deus que sabe a hora de dar o de beber para o seu povo. Deus é um Deus que sabe a hora de dar o de comer para o seu povo. A Bíblia fala para mim e para você: se um filho é amado do Pai Celestial, o nosso Pai, ou Pai nosso que está nos céus, pedir alguma coisa a Ele, a Bíblia fala que Ele não vai me dar um pedaço de tijolo, porque eu sou bebê de Deus. Você é menina bebê de Deus, eu sou menino bebê de Deus, e todos nós somos. Por isso a Bíblia fala que Deus nos alimenta com leite. Deus nos alimenta com leite. Deus sabe como a mamãe nossa faz quando nós nascemos, bebês. Deus sabe a hora que nós crescemos de tomar a nossa mamadeira, o nosso leitinho. Aleluia, Jesus, minha irmã. Lá em casa é desse jeito. A Ana Lúcia, desde pequititinha, ela gosta de tomar o leite. E olha, se anoitecer, minha irmã não tiver o leite lá, ela olha: mamãe, meu leite. E põe lá e ela vai, minha irmã ali é poderosa, viu? Poderosa, minha irmã. E o leite na hora certa. Então, minha irmã, Deus é pai, Deus é mãe. Deus é pai, Deus é mãe. Deus conhece. Deus conhece o meu deitar e o meu levantar. Deus conhece o meu assentar e o meu levantar. Deus sabe.
Deus conhece você. Antes de você nascer, Deus falou assim: Jeremias, eu te ungi no ventre da sua madre e te dei como profeta sobre todas as nações, Jeremias, e da tua boca sairão as minhas palavras, Jeremias. Deus já conhecia Jeremias antes dele nascer, porque Deus o colocou no outro da sua mão. E Deus conhecia também o amanhã de Jeremias dia a dia. Até os fins da vida de Jeremias, Deus esteve com ele, mas Deus sabia dia a dia. Deus conhece. Eu vou te falar, revelar uma palavra profética para você aqui, para alegar o teu coração. Deus conhece a sua quarta-feira, mas Deus já conhece também a sua quinta-feira, Ele conhece a sua sexta-feira, Ele conhece o seu sábado, Ele conhece o seu domingo. E eu vou falar para você, a Bíblia fala que Deus vai adiante daqueles que vêm até Ele. Porque a Bíblia recomenda a mim, a você e a congregação de Deus, que aqueles que são do lado da fé, eles têm que seguir os que são da fé. E eles têm que se achegar a quem? Eles têm que se achegar a Deus. Você pode vir à igreja, você pode se achegar a mim, mas o que vai resolver é você se achegar a Deus. Se achegar mais a Deus, mais próximo de Deus, mais perto de Deus. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? E expressar ali a sua fé. Veja você, sem fé é impossível agradar ao Senhor, a Deus. E lá estava no capítulo 8 de Gênesis, lá estava um homem que agradou a Deus, um homem chamado Noé. A Bíblia fala em Hebreus 11 aí para mim e para você, que Deus tinha um chamado para Noé, para começar uma terra nova, um povo novo para ele, tudo novo aqui nessa terra. E Deus olhou de cima e achou um homem que agradava o coração dele, não só pela fé no Deus Altíssimo, mas também pela vida que ele tinha com Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus, pela aliança que ele tinha com Deus. E assim Deus chamou Noé para que ele fizesse a arca. E ali, depois de pronta a arca, ele fosse, saísse e fosse a procurar ali um casal de cada animal, cada réptil, cada bicho, todo ser vivente que vivia na terra. Noé teria que colocar um casal dentro da arca, juntamente com a sua família, seus filhos, suas filhas, genros, noras. Agora veja você, a imundícia que estava ali dentro daquela arca. Veja você, tantos animais. E a Bíblia fala para mim e para você que a arca de Deus, que Noé fez para Deus, ela tinha 3 andares. Era tipo um prédio de 3 andares. E lá no térreo, ou no subsolo, iam os animais, e Noé nos outros, com a sua família, com o seu povo. E eu tenho cá comigo que Noé nunca deixou de reverenciar Deus dentro da arca, assim como ele fazia também fora da arca, antes de ter chamado de Deus para construir uma nova terra para Deus aqui. Aleluia, Jesus. Veja você. E veja você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Noé foi fiel a Deus. Noé ficou trancado dentro da arca com seu povo, aquele mundaréu de animais que defecavam ali dia a dia. E aqueles estrumes, aquele cheiro de animais, alastravam pela arca fora. E Noé teve que viver ali aqueles dias ali, de espera em Deus, no meio de tudo aquilo, de toda aquela coisa fética ali dentro da arca, por causa dos estrumes dos animais. Ele não poderia jogar os animais fora, porque eles morreriam e Deus cobraria de Noé. Aleluia, Jesus. Então veja você, eu vejo Deus falando comigo e com você, que nós temos que viver dentro das situações que Deus, Ele permite que nós encontremos aqui nessa terra. Você deve viver dentro das circunstâncias que Deus permite que você encontre dentro de você, aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. É ali nas circunstâncias adversas que Deus vai provar a você, vai provar o seu coração, e vai ver se você é tal qual Davi, o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. É ali que Deus vai provar você, para ver se você é o homem ou a menina segundo os olhos de Deus, ou a menina dos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. Noé era daquele tipo de menina dos olhos de Deus, porque ela agradou a Deus em todos os sentidos que você pensar.
E fala a Bíblia que Noé perseverou ali, Noé esperou ali, ele acreditou que Deus realmente tinha uma terra nova para o seu povo e teria que ser feita, conquistada através dele. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, Deus permite caminhos árduos para a minha vida aqui nessa terra. Deus permite dias alegres, felizes, né? Aí, dias realizáveis na minha vida, realizados na minha vida. Também Deus permite dias não muito bem-aventurosos na minha vida e na sua vida. É ali que Deus vai provar você. É ali que Deus vai testar você. É ali que Deus vai ver que tipo de pessoa é você. Então veja você, que a Bíblia fala para mim e para você que assim foi feito. E Noé agradou a Deus. Assim como diz aí Hebreus 11, que também um homem chamado Abel era irmão de Caim. E veja você que certa feita, certo dia, Abel foi lá no meio das suas novilhas e colheu de lá a sua melhor novilha, ou seja, a rainha das suas novilhas, e levou para consagrar a Deus, para ofertar a Deus, e ele agradou o coração de Deus. Aqui fala para mim, para você, Hebreus 11, no começo, que o coração de Abel, o dadivoso de Abel, agradou o coração de Deus. E Deus foi com ele por todos aqueles dias. Deus foi com ele e Deus continua sendo com Abel até os dias de hoje. Ele fala, pela maneira como ele procedeu com Deus. Aleluia, Jesus. Veja você. E por causa disso, Caim foi, irmão de Abel, Caim, foi lá nas suas hortaliças, pegou de lá e trouxe de lá um tomate brocado, um tomate podre, para dar para Deus, ofertar e consagrar a Deus. E Deus entristeceu com a oferta de Caim, né? E Deus amaldiçoou os dias de Caim por causa disso. E veja você, pelo motivo de Deus ter agradado da melhor oferta de Abel, que era a novilha melhor que ele tinha no seu rebanho, veja você que aquilo contrariou o coração de Caim. E Caim foi e matou Abel e derramou o sangue do inocente, do puro de Deus, né? Do ungido de Deus na terra. E foi o primeiro assassinato a acontecer na terra. E veja você, de lá para cá, nós vemos tanto sangue sendo derramado na terra, a vida sendo desprezada, desvalorizada, né? Porque as pessoas não conhecem Deus. As pessoas não procuram se aproximar de Deus através da fé e ver Deus mudar o cativeiro da vida delas, ver Deus mudar as situações da vida dela, ou ver Deus mudar a página da história da vida delas. Aleluia, Jesus. Veja você, não existe perdidos diante dos olhos de Deus, porque a Bíblia fala que Deus veio pelos cativos, oprimidos, necessitados, enfermos, carentes. Deus veio pelos drogados, prostitutas. Deus veio para todos aqueles que se aproximarem dele com o coração cheio de fé. Aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela andou 18 quilômetros para ver Jesus, para aproximar de Jesus. E veja você que ali naquele lugar, no meio da multidão, aquela mulher toca em Jesus e Jesus fala, olha, a quem me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Os discípulos diziam, Senhor, a multidão vos comprime, vos espreme, Senhor. O Senhor pergunta, quem vos tocou? Jesus olhou e disse, não, alguém me tocou na orla das minhas vestes, porque de mim saiu um sangue do Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Deus sabe, minha irmã, quantas pessoas estavam ali querendo a cura, querendo a porta aberta. Só uma mulher que veio de longe, se aproximou de Jesus e recebeu a cura. Os outros não. Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala que a pessoa que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela vai transportar, ela vai remover a montanha para o meio do oceano. A perturbação, a maldição da vida dela, aleluia, as bruxarias da vida dela, todo o mal que vier sobre ela será removido de frente dela, e ela vai passar caminho aberto adiante dos seus olhos. Ela vai passar caminho aberto adiante dos seus olhos. Veja você, a palavra de Deus é tremenda, meus irmãos. Então você não pode se aproximar de Jesus de qualquer forma. Você não pode se aproximar de Jesus de qualquer forma.
aproximar de Jesus da maneira como agrada a Ele. É ou não é? Eu só posso me aproximar de Jesus através da fé. E Deus permite você passar por enfermidades, por dificuldades, talvez por tragédias, de parentes, né? De pessoas da família, momentos difíceis na sua vida, para Deus olhar para você e testar você. Foi assim com Jó. Deus provou e testou a fé de Jó. Todo mundo amaldiçoando, todo mundo ali aconsoando a ele, até a sua mulher dizendo: amém, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. E ele continuou na fé com o seu Deus. E ele dizia: não, eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei, aleluia, Jesus. Jó 42, 2. Está entendendo, minha irmã? Então Deus permite as coisas acontecerem com você. Talvez permite acontecer com pessoas da sua família, para você buscar mais a Deus e buscar para você e buscar para o seu povo. Você orar para o seu povo, você jejuar para o seu povo, e você adorar a Deus para aqueles que estão lá. Deus permite as pessoas da sua família ficarem em situações difíceis e más lençóis. Então veja você que Deus sempre criou situações difíceis para o seu povo passar. Você se lembra da história de Daniel? A Bíblia fala que Daniel estava lá, né? E o rei Dário era amicíssimo dele. Amicíssimo de Daniel, o rei Dário. E veja você, a inveja faz com que os prefeitos, os governadores, né, venham até o rei Dário e consegue convencê-lo a baixar um decreto para que ninguém pudesse orar por 30 dias naquela cidade. Aleluia, Jesus. E veja você. E o rei Dário então baixa o decreto. E quando os persas baixavam o decreto, ninguém podia revogar o decreto, tal qual a presidenta Dilma faz dessas formas por aí. Mas lá não. Lá baixou o decreto, está baixado. Nem mesmo o rei poderia baixar aquele decreto, revogá-lo. E veja você que Daniel, cheio de fé, de esperança, confiança e perseverança no seu Deus, ele abre as portas, as janelas da sua casa e fica lá orando e permitindo que aqueles espias viessem a espiá-lo. E então aquele povo espia, eles vão até o rei Dário e dizem assim: olha, Daniel está orando, ele contradiz o seu decreto, rei Dário. E a lei é clara, que ele deve ser jogado na cova dos leões, aleluia, Jesus. E veja você que Daniel então vai jogado nas covas dos leões. E foi jogado. Mas você conhece a história, tal qual conheço, nós conhecemos, está registrado na Bíblia, para aumentar minhas fé, a sua e de quem mais vier, até a Deus. E veja você que quando o rei Dário sobe para os seus aposentos e vai até buscar a Deus por Daniel, que era seu amigo. Ele olha e diz: Daniel, o seu Deus te livre, porque eu não posso fazer nada, Daniel, por ti. Nessa situação, nessa circunstância, não posso mais. Já está baixado o decreto. Deus seja contigo. E no outro dia, o rei Dário chega e olha, se aproxima lá da cova dos leões. E veja você que os leões não estavam rugindo como rugiam antes os leões que estavam lá dentro daquela cova dos leões. E quando ele chega, ele olha e vê que tinha um anjo perto de Daniel, tapando a boca dos leões. Aleluia, Jesus. E veja você que então o rei manda tirar Daniel, e Daniel sai. E veja você que possivelmente os leões começaram a rugir novamente, e aqueles que trancafiaram Daniel foram jogados dentro da cova dos leões e foram devorados pelos leões. Aleluia, Jesus. Sabe, quando você se aproxima de Deus, vem até a Deus pela fé, Deus cuida de você, Deus zela de você, Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Aleluia, Jesus. Deus de louvor ao Senhor nosso Deus. Veja você o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego,
Todo mundo estava adorando ali aquela estátua feita por rei Nabucodonosor, com a cabeça feita de ouro, e 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram e não ajoelharam, não reverenciaram aquela idolatria, a imagem idólatra do rei Nabucodonosor. E diz a Bíblia que por causa disso eles foram jogados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais quente, irmão. Mas veja você, o rei Nabucodonosor também, tal qual o rei Dário, chega lá no dia seguinte e olha, e vê que tinha anjos ali também, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram queimados. Deus os protegeu dentro da fornalha. Sabe, Deus cria situações na minha vida, na sua vida, como criou situações na vida do seu povo no passado, não somente para me honrar como um filho amado dele, um servo dele, um ungido dele, mas também, sobretudo, para você, para poder mostrar a sua glória ao mundo, sobretudo a Satanás, que tenta amaldiçoar e matar os ungidos de Deus, o povo de Deus. Deus sempre saiu vitorioso das batalhas que Ele entrou para nos favorecer. Aqueles que se aproximam dEle, tal qual diz a palavra, Hebreus 11:6, esses Deus guarda. Aleluia, Jesus, veja você. Deus deu todas as condições para Noé construir a arca em tempos difíceis. Não tinha marcenaria, não tinha maquinário apropriado para fazer uma tamanha arca que coubesse todos os animais e aquele povo. E veja você, Deus deu todas as condições para Noé aqui na terra, para fazer cumprir o seu propósito, fazer prevalecer o seu sonho aqui nessa terra. Aleluia, Jesus, de construir e edificar uma nova terra, uma Cristiane. E veja você que assim Noé cumpriu. E foram dias e dias, água vindo de baixo e água descendo de cima, inundou a terra, havia mortandade na terra, água fética, seres mortos, viventes, antes estavam mortos, agora homens, mulheres, crianças, animais, de vários tipos. Mas Noé estava guardado e seguro dentro da arca de Deus. E veja você que num determinado dia Noé pega, olha e vai na janelinha da arca, Martinha, e abre a janelinha da arca e solta ali os corpos. Aleluia, Jesus. E veja você que os corpos não voltaram, e ele solta a pomba, e de repente a pomba volta com um raminho de oliveira na sua biquinha. Aleluia, Jesus. Era Deus dando um sinal para nós. Olha, já estou tranquilizando tudo para você. Já estou tranquilizando para você descer nessa terra nova. Aleluia, Jesus, onde eu farei tudo novo. Então veja você, eu vejo uma tremenda explicação de Deus para mim e para você, essa palavra, ou poucas palavras de Deus para nós aqui hoje. Veja você, eu vejo uma fidelidade no coração de Noé tamanha com Deus, imensa. Veja você, Noé foi fiel a Deus antes dele construir a arca. Noé foi fiel a Deus dentro da arca, e Noé foi fiel a Deus também depois que ele saiu da arca. Aleluia, Jesus. Ele nunca perdeu a fidelidade com Deus. Nunca perdeu, como muitos fizeram no passado e desprezaram Deus, o seu Filho, e como muitos fazem nos dias de hoje. Aleluia, Jesus. Deus tem a sua minoria fiel. A minoria fiel de Deus, ela tem uma fé imensa no coração. Eu vejo aqueles 21 cristãos que foram decapitados no mundo islâmico. Aleluia, Jesus. Tudo por amor à causa cristã. Deus tem os seus heróis. Deus tem os seus heróis nessa terra, né? Vira e mexe, né?